Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Mariana Sirena e André Grassi para falarmos sobre as expressões culturais que remetem aos tempos de ditadura militar no Brasil. Oi, colegas e ouvintes, aqui André Grassi. A gente costuma lembrar de obras de arte e produções culturais feitas durante a ditadura militar, muitas delas tendo sofrido censura e também das dificuldades e perseguições que sofriam os artistas e as pessoas que trabalhavam com a cultura naquela época. Mas mesmo depois do fim do período ditatorial, as manifestações culturais continuam abordando o assunto. Muitas vezes, uma data de triste lembrança daquele tempo serve de motivo para uma criação artística. Foi o caso da série de 18 aquarelas chamada Memória 50 anos dos expurgos na URGS, produzida pelo professor José Carlos de Freitas Lemos, da Faculdade de Arquitetura, em 2019. Esses trabalhos integraram uma série de eventos na forma de um projeto de extensão que marcou esse triste cinquentenário de quando professores, funcionários e estudantes foram expulsos da universidade nos anos 1960. O professor José Carlos nos contou como se integrou neste projeto. Nós pensamos em fazer uma homenagem existia esse lapso, né, que nós sentíamos como professores, como servidores da URGS, de não termos homenageado colegas do passado que tinham sido perseguidos durante a ditadura, e nos reunimos entre professores e foi criada a ideia e em 40 dias eu produzi os desenhos e as aquarelas. Foi uma coisa completamente maluca, né? Porque eram aquarelas muito grandes, eu nunca tinha feito tão rápido. Foi um transe hipnótico, eu falei na época, né? Porque na realidade foi muito emocionante, porque eu comecei a fazer as aquarelas e a olhar as fotos e tal, e eu mergulhei na história, né? O professor José Carlos Lemos representou e interpretou fotografias publicadas na época e os próprios depoimentos dos que viveram o período e sofreram os expurgos, produzindo imagens de grande tamanho expostas no Centro Cultural da URGS até o final daquele ano de 2019. As aquarelas apresentaram não só o tema dos expurgos, mas um panorama do contexto político dos anos 1960 e 70 e chegando até a universidade nos dias de hoje. Eram mais ou menos similares os desenhos a um formato A1, que não é exatamente esse, tá? Mas no formato grosseiro é 1,70 m, mais ou menos. E o A2, que é metade disso. Eram grandes desenhos e faziam alusão a eventos daquele momento. Por exemplo, iniciava com a legalidade, com o Brizola, com aquela resistência que teve aqui na época do governo João Goulart, com a intervenção no governo dele e tudo mais, já iniciava os antecedentes da ditadura mais ou menos naquele momento, né? Depois faziam referência às lideranças, à marcha das famílias
pela propriedade, que era um movimento de direita da época, né, conservador. Também aludia ao Kennedy, a influência dele no Brasil na época. Depois as lideranças de esquerda, por exemplo, a intervenção do exército, prisão de estudantes em congressos da UNE, numa fazenda. Tinha uma aquarela que fazia alusão aos Panteras Negras, ao Martin Luther King, a Primavera de Praga. Quer dizer que tentava situar. Depois tinha uma outra que mostrava aquela cerimônia ecumênica em São Paulo, em homenagem ao Vladimir Herzog. E também nós fizemos algumas muito severas, assim, apontando reitores que ajudaram na perseguição dos professores na época. Então, tinha 2 aquarelas especiais para essa grande injustiça. Fundação dos sindicatos, né, numa delas, mais ou menos por... E no final a gente fez todas as aquarelas monocromáticas, numas predominando uma cor e noutras outra, e no final nós fizemos uma bem colorida e com a inclusão, com cadeirantes, com homossexuais, indígenas, negros. Essa foi a ideia. José Carlos de Freitas Lemos lembra dos motivos pelos quais se fez e se promove essas criações artísticas baseadas no passado. Um passado que, às vezes, parece estar esquecido. O professor da Faculdade de Arquitetura também disse que o conjunto de obras ainda poderá ser visto em outros locais quando a situação da pandemia permitir. Nós vivenciamos um período, novamente, de reação à cultura, de esmagamento da liberdade de ideias, né? Tudo isso suscitou que se olhasse para o passado e se pensasse na devida homenagem dos colegas professores, né, injustamente perseguidos, e da possibilidade concreta de acontecer novamente a mesma coisa, né? Então foi uma coisa que se precipitou espontaneamente. Nós olhamos para o passado, sim, fizemos pesquisa, falamos com os professores, e convidamos, eles fizeram depoimentos emocionantes. Nós retiramos, porque não poderia ficar, obviamente, exposta lá do Centro de Cultura durante um tempo indefinido. A nossa ideia era continuar, logo depois, a exposição, fazer ela itinerante em vários campi da URGS. Mas acabou que veio a pandemia e nós fomos obrigados a estancar o que nós pretendemos retomar, obviamente, né? Talvez se pudesse pensar numa versão digital, mas nunca é a mesma coisa, né? O legal é esse calor humano, essa troca, etc., de colocar as coisas numa exposição com a participação efetiva das pessoas. Dentro dessa programação realizada em 2019, outras obras de arte foram inauguradas. Um memorial aos expurgados, com uma escultura de Irineu Garcia, e um jardim projetado pelos professores Paulo Braque e Sérgio Tomazini. Eles estão localizados no campus centro da URGS, entre a Faculdade de Educação e a antiga Faculdade de Filosofia. Também aconteceu um seminário em que alguns desses expurgados, ou em alguns casos parentes de pessoas já falecidas, contavam suas histórias. Eles trouxeram, mais uma vez, o que já foi registrado em livros e trabalhos acadêmicos, que normalmente esse processo era feito de forma sumária, sem nenhum tipo de contraditório, e inclusive sem que o expurgado fosse acusado propriamente de alguma coisa. E muitas vezes a coisa toda se baseava simplesmente em ciúmes e desavenças pessoais ou profissionais. Hey, 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 cena beatnik, coloque sem clique.
Respira Cultura. '68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália. Oi André, oi Liz, olá ouvintes. Aqui Mariana Sirena. Muito importante esse projeto do professor José Carlos Lemos, que nos faz lembrar da história da ditadura também na URGS. E falando de memória e ditadura militar, é difícil não pensar em cinema brasileiro. A cinematografia nacional que traz essa história é bem vasta. A gente precisa conversar, viu? Conversar o quê? Não vou mudar de ideia. Você quer ficar o quê? No meio dessa baderna? Manifestação não é baderna, pai. Protesto é um direito. Greve é um direito do trabalhador. Greve é coisa de vagabundo. Pelo menos eu me importo. Acabamos de escutar um trecho do trailer de Rasga Coração, de Jorge Furtado, uma das produções recentes que costuram memórias da ditadura. Esse é um dos filmes que o professor Nilo Piana de Castro, do Colégio de Aplicação da URGS, recomenda para refletirmos sobre esse período. Nilo leciona a disciplina de História e é um frequentador e colaborador de longa data da Sala Redenção da URGS. No ano passado, ele participou da elaboração do ciclo de filmes Três Diretores, Memórias da Ditadura. O professor nos falou sobre como o ensino da história pode ter cruzamentos com o cinema e compartilhou também alguns filmes que ele tem utilizado para tratar do período da ditadura. A questão de ensino de história com cinema, eu trabalho com isso há bastante tempo e justamente porque eu acho que o cinema permite materializar de alguma forma esse passado, né? Ele transforma aquelas versões sobre o passado em imagens, e muitas vezes as imagens tomam o lugar da realidade. É claro que tu explica justamente isso, que aquilo é uma versão, né, o professor de história vai dizer, olha, tem uma ilustração sobre esse passado, tem, digamos assim, uma abordagem sobre esse passado. Tu vai cotejar isso com leituras, com comparações, com diferenças. Ultimamente, assim, de filme que eu tenha mais usado em sala de aula, eu uso trechos daquele filme O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares, né? É um filme bem documentado, com depoimentos, com vozes de presidente americano, embaixador americano, né? Tudo muito documentado, tudo muito claro. Não é um filme baseado em versões apenas. Ele tem muitos documentos comprovando o que está sendo dito ali. Eu gosto muito de filmes mais antigos sobre a ditadura, porque daí tu pode trabalhar o contexto em que o filme foi feito. Então eu gosto muito de um filme chamado Pra Frente Brasil, do Roberto Farias. Roteiro é do Reginaldo Farias, o irmão dele, o Roberto Farias já faleceu, que é uma história que se passa na Copa do Mundo de 1970, né, durante a Copa do Mundo. Então mescla futebol, alienação e o bastidor do que estava acontecendo, e foi feito em 1982, um ano de Copa do Mundo, né, um filme que ganhou várias premiações no Festival de Gramado. Então o filme havia sido premiado, estava liberado, nós estávamos num período da abertura lenta, gradual e segura, iniciada no Geisel e ainda vigente na época do Figueiredo, 82, e o filme é censurado. O filme é censurado porque haveria eleições, as primeiras eleições para governador desde 1965. Então, eu acho que, na verdade, o regime sente a força do filme, né, e para não prejudicar os seus candidatos, ele acaba retendo aquele filme até depois das eleições para ele ser liberado. Além de filmes como O Dia que Durou 21 Anos e Pra Frente Brasil, Nilo também indica para todos os interessados outras produções com diferentes abordagens desse momento da história. Filmes como La Marca e Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, e Batismo de Sangue, de Elvésio Raton, trazem trajetórias que marcaram e foram também marcadas por aqueles anos. O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, curta-metragem clássico de José Pedro Goulart e Jorge Furtado, também está na lista de indicações.
E na área de documentários, o filme Cidadão Boylicen, de Chaim Litersky, traz um pouco da relação entre o empresariado brasileiro e o financiamento da repressão. Nilo reforça que o cinema traz narrativas importantes de serem conhecidas e que a violência de capítulos da história, como o da ditadura militar brasileira, não pode ser relativizada. A memória é um espaço de disputa, né? Está sempre em constante disputa, por isso é importante a gente lembrar determinadas coisas e sobre um aspecto histórico discutir essas coisas e mostrar, né? Quando as pessoas dizem, não teve ditadura, sim, ela foi responsável pelo obscurantismo, ela foi responsável por tolher informação, ela foi responsável por torturar pessoas, ela foi responsável por uma economia claudicante, decadente, desastrosa. O Brasil tinha a maior dívida externa do mundo, né? O Brasil era um dos países com a maior desigualdade do mundo e ainda somos com as maiores desigualdades do mundo. Então a ditadura, na verdade, ela terminou recheada de escândalos, né? Com uma série de escândalos financeiros, com uma série de problemas. Então é por isso que tem que se denunciar a ditadura constantemente, é por isso que tem que se mostrar o que aconteceu na ditadura. É por isso que tem que mostrar a fraude que foi construída e o modelo que foi arquitetado para desencadear um golpe, porque isso pode ser feito de novo. Também perguntamos ao professor Nilo que filmes trazem os reflexos da ditadura nas gerações mais jovens. Depois de citar Rasga Coração e o sensível Deslembro, de Flávia Castro, ele comentou que identifica esses retalhos da ditadura em outros espaços para além do cinema. Os reflexos da ditadura, talvez eles sejam mais claros nessa coisa, nessa onda, nesse orgulho da ignorância, nesse orgulho da truculência. Talvez eles estejam mais claros no cotidiano, onde se faz uma enaltação, se faz uma celebração da burrice, que é uma coisa típica das ditaduras, enaltecer a burrice, e quando tu não tem resposta, tu apela para a violência, do que propriamente em filmes que tratam o período atual. Nilo também sublinhou que ainda há muitos filmes a serem feitos e muitas abordagens da ditadura a serem exploradas no cinema. Dos filmes que citamos, muitos estão disponíveis para assistir online. O que há em mim de ter, meu irmão? A glória é uma história sem final, mas duro é perceber. Se eu fosse te falar do Brasil de agora, que seria tão igual. Miséria, doença, polícia brutal, luxúria, mentira, autoridade sem moral. Bom, e para o nosso momento de leitura de hoje, trouxemos um trecho de uma das reportagens da série Pequenas Memórias para um Tempo Sem Memória, da publicação digital Nonada. Esse trecho faz parte da 4ª matéria que trata da intervenção da ditadura militar na URGS. A matéria foi escrita por Anita Carneiro e Laura Galli e está disponível na íntegra no site Nonada. Neste período, as formas de intervenção que foram instauradas na universidade deram-se principalmente em inserir pessoas alinhadas à ditadura nas posições mais altas da hierarquia universitária, como na reitoria. Iniciou-se um período de controle maior sobre professores, servidores e estudantes tidos como inimigos do regime, resultando na expulsão e expurgos de quem demonstrasse contrariedade à ditadura. Assim, em 1964, a URGS criou a Comissão Especial de Investigação Sumária, instância que foi implantada em diversos órgãos públicos com a mesma finalidade. Foram expurgados 17 docentes de seus cargos na universidade neste primeiro momento. Em 1969, outro ciclo de expurgos expulsou também estudantes.
Durante o período da ditadura, as nomeações de diretores de faculdades e também da reitoria precisavam passar por autorização dos militares. Dessa forma, toda a estrutura da universidade foi controlada no intuito de realizar o aparelhamento da formação de educação superior com os ideais da ditadura civil-militar. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas Mariana Sirena e André Grassi, e a edição é de Pedro Palaoro. Na trilha sonora, a gente ouviu Ney Lisboa com E a Revolução e Cena Beatnik. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!